tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é mais uma aula gravada com o conteúdo do nono ano. Conteúdo este que a gente está trabalhando e chegamos aos chamados governos populistas, não é? Que têm ações voltadas para o povo de uma forma específica, de uma forma que o povo possa ter alguns benefícios e que ele possa passar um ar de salvador da pátria, de herói, como sendo governante. E aí temos o nosso conteúdo chegou, não é? A página 242, prosseguindo sobre o governo de Juscelino. Lembrando que esse governo populista, esse período populista da história do Brasil, ele é iniciado no segundo governo de Vargas. Vargas toma atitudes, ações, toma medidas que possam vislumbrar a possibilidade, inicialmente, do Brasil abrir para o capital externo. Logo em seguida, ele faz uma situação de prioridade para o mercado interno e criação de empresas que vão ser chamadas de indústria de base, a base da economia, siderurgia, aço, ferro, indústria química também, criação de bancos estatais que visam o bem-estar comum, como o BNDES, criação da Sudene, e o embrião do surgimento da Petrobras. Com isso, o governo dele entra num processo de desgaste, porque algumas medidas políticas não são satisfatórias, ele vivencia uma oposição crescente, passeatas, tem a questão da influência de algumas medidas que ele próprio tomou que vão deixar o governo sem condições de cumprir, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo em 100%. E não podemos esquecer, durante esse governo de Vargas, o segundo governo, que ele vai enfrentar severas críticas de um jornalista chamado Carlos Lacerda, e Carlos Lacerda será vítima de um atentado no Rio de Janeiro, o chamado episódio o atentado da Rua Toneleiros, e o Carlos Lacerda é vítima desse atentado, escapa, porque somente recebe uma bala de raspão, e a vítima fatal é o major Rubens Florentino, também conhecido como Rubens Vaz. Tivemos essa situação do governo de Vargas. Anteriormente, Vargas havia dito que iria subir as escadarias do Palácio do Catete nos braços do povo, e foi assim que aconteceu. Esse episódio do atentado vai tornar o governo Vargas insustentável, até que ele comete suicídio após uma reunião com seus ministros e decide tomar uma atitude fatal. Temos agora o governo de Juscelino, após o suicídio de Vargas. Esse mineiro, esse médico que trabalhou na Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, teve uma ascensão meteórica, politicamente falando, ou seja, muito rápida até chegar ao cargo de presidente da República. 242. 242. A página que nós vamos retomar o conteúdo do governo de JK. Para facilitar a nossa vida, os historiadores as pessoas começaram a apelidá-lo de JK, por conta do sobrenome dele ser difícil pronúncia. Para acalmar, 242, para acalmar a situação, seria necessário eleger um presidente também com características populistas, mas que abrisse a economia ao capital estrangeiro, visando a aceleração da industrialização brasileira.
Dessa forma, para a eleição de 1955, foi montada uma aliança entre PSD e PTB, com Juscelino Kubitschek na presidência e João Goulart como vice. Só retomando isso, essa formação dessa chapa, um candidato seria para a presidência e o outro candidato seria para vice. Então, você tinha a chapa separada, não conjunta, uma desvinculação entre os nomes, né? Você votaria em um candidato para ser presidente e votava em outro candidato para ser vice. Essa formação se aproximava das ideias de Vargas, inclusive Goulart havia sido seu ministro do Trabalho, o mesmo ministro que havia dado o aumento de 100% do salário mínimo, né? E assim, após a eleição de Juscelino, a ala conservadora formada pela UDN, pelas Forças Armadas, tentaram impedir a posse dele e de Goulart, dando um golpe de Estado. Houve, de fato, isso, né? 2 tentativas de barrar a posse de Juscelino. Uma, me parece que foi no Mato Grosso do Sul, e outra foi em Jacareacanga, no Pará, se não estou equivocado, salvo engano. Foram 2 tentativas dessa ala conservadora de impedir a posse de Juscelino. E as Forças Armadas tentaram impedir a posse dele, de Goulart, dando um golpe de Estado. O que não aconteceu, pois o ministro da Guerra, Marechal Lott, garantiu a democracia e os resultados dessa eleição. A política desenvolvida por Kubitschek visava acelerar a industrialização para melhorar as condições de vida das pessoas. Na prática, a industrialização brasileira foi bem consolidada por Vargas, na tentativa de manter o capital interno fortalecido a partir da nacionalização das empresas. Juscelino, na contramão do nacionalismo, ou seja, com uma ideia de governo diferente desse nacionalismo de Vargas, buscou a entrada de capital, de fluxo de capital externo, trazendo, inclusive, várias indústrias estrangeiras para acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil. Dessa forma, elaborou seu plano econômico 50 anos em 5. Alegava que toda a recessão e inflação acabariam acelerando a industrialização e o desenvolvimento social. Durante seu governo, construiu a cidade de Brasília, que passou a ser a capital do Brasil em 1960. Não é? Até os dias de hoje. Temos, então, na página 243, a política desenvolvimentista do governo de Juscelino. Então, vocês percebem aí que essa política vai dar muito certo, uma política de consolidar e abrir o mercado brasileiro para as empresas estrangeiras, construindo uma nova capital, dando ar de modernidade ao país. E a capital, do ponto de vista arquitetônico, tem uma beleza inegável, não é? As contribuições de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer nesses desenhos arquitetônicos da cidade de Brasília. Pois bem, 243. A aceleração da industrialização brasileira foi um dos pontos mais marcantes da política econômica de Juscelino. Para o presidente, apenas acelerando a produção industrial que ele entendia estar em crise e pouco evoluída, seria possível modificar as condições socioeconômicas do Brasil. Para que isso acontecesse, seria necessário um verdadeiro choque de gestão. Juscelino, baseado na Instrução Normativa 113 da Superintendência da Moeda e de Crédito SUMOC, estimulou a entrada de capital externo, não só dos Estados Unidos, mas do Japão e da Europa. Então, percebemos aí que Juscelino vai incentivar a entrada de capital estrangeiro, não só dos Estados Unidos, né? O texto declara de forma bem objetiva que os Estados Unidos, Japão e Europa vão começar a investir no Brasil. Para não ficar, e o complemento do texto é muito interessante, para não ficar refém economicamente dos norte-americanos. Em outras palavras,
a indústria nacional passou a receber investimentos externos para sua modernização, mas, ao mesmo tempo, o consumo do povo brasileiro seria absorvido justamente pelo capital externo. Era a consolidação do capitalismo no Brasil. Nós temos agora, com o governo de Juscelino Kubitschek, a consolidação do capitalismo no Brasil. Estimulado pelo liberalismo externo, Juscelino entendeu que a indústria de bens duráveis era fundamental para o desenvolvimento e consumo brasileiro. Até então, o setor industrial do país estava voltado para a produção de bens não duráveis, como alimentos e tecidos. Então, a economia brasileira, a indústria brasileira vai ter agora novas características, não é? Não só voltado para as questões de alimentos e tecidos. Agora, o setor automobilístico vai ganhar um investimento muito grande, vai se consolidar como sendo um setor da economia brasileira muito forte. Com incentivo econômico externo, então, o presidente estimulou a industrialização automotiva de eletrodomésticos. O consumo desses produtos seria a forma de fortalecer a economia e aumentar a produção por meio da modernização industrial. Não é isso? Para estimular, prosseguindo aí, para estimular a sociedade brasileira, principalmente os setores médios, a consumir esses produtos industrializados, foi lançada a primeira emissora de televisão da América Latina, a TV Tupi, em 1950, em São Paulo. Suas novelas, filmes, e esse ano nós estamos, né, só salientando, abrindo parênteses aqui, estamos comemorando 70 anos da TV brasileira. Seriados, programas de auditório e telejornais incentivavam o consumo dos produtos industrializados. Mais do que desenvolver, esse conjunto de práticas do governo de Juscelino fortalecia o capitalismo e as empresas estrangeiras, gerando uma falsa sensação de bem-estar social. Então, quer dizer que essas medidas de Juscelino vão dar, como o livro aborda, coloca uma falsa sensação de bem-estar social. É importante a gente entender isso, né? Importante entender. Compreender que a situação aparentemente estava boa, mas se vasculhar, se procurar entender, pesquisar, estudar, ia verificar que a situação estava apresentando certos problemas. Os primeiros automóveis fabricados no Brasil tomaram as ruas em 55, com destaque para o Fusca, o JK e o DKW. Muita gente adquiriu esses modelos como forma de obter status na sociedade, gerando um falso poder econômico. A produção automobilística gerava um recurso para os cofres do governo Juscelino, mas não suficiente para investir maciçamente num plano de desenvolvimento econômico e social que melhorasse as condições de vida da sociedade. Assim, foi criado o chamado Plano de Metas, que visava desenvolver vários setores de forma rápida, justificando os 50 anos em 5. Energia, transporte, alimentação, industrialização, educação e a construção de Brasília foram os objetivos centrais do governo JK. E aqui podemos observar que esses itens aqui, como sendo o plano de metas do governo de Juscelino, já foi vivenciado também em outro governo. No governo de quem? Muito bem, de Eurico Gaspar Dutra, que voltou também para energia, com o mesmo tema, não é? O mesmo foco. Energia, transporte e alimentação. 3 itens aqui se repetem. Beleza? Tranquilo? Foram os objetivos centrais do governo de JK. Vamos ver quais foram os objetivos do governo de JK. Juscelino. Primeiro item que aparece. Observe aí. O objetivo era suprir a demanda energética, não é? Dar conta da demanda, da necessidade energética brasileira, fazendo crescer a produção 10% ao ano. Assim, investiu-se em recursos para a construção de várias hidrelétricas que pudessem garantir a geração de energia, principalmente para as indústrias, o que garantiria
uma maior velocidade na produção de bens de consumo. Também investiu bastante na Eletrobras. Então, a energia foi um dos pilares do governo de Juscelino Kubitschek. Atenção aí. Educação. O objetivo da educação no Brasil era atender às necessidades da industrialização, ou seja, era necessário a construção de escolas técnicas, escolas que pudessem preparar aqueles jovens, aquele homem, aquele senhor, para que ele pudesse adentrar ao mercado de trabalho. Então, os cursos de mecânica nas escolas técnicas vão começar a surgir, os cursos de edificações, o curso de telecomunicações, algo em cima de siderurgia também vai surgir, perfeito? E aí, essas escolas técnicas estavam preparando esses trabalhadores para que pudessem ser absorvidos pela economia brasileira, que estava necessitando dessa mão de obra mais qualificada. Então, temos aqui outro item, que é o setor de transporte. Foram investidos milhões na construção de rodovias como Brasília-Belém. Também se construiu malhas ferroviárias para melhor escoamento da produção no Brasil, embora esse processo tenha sido muito lento. Na área de alimentos, expandiu-se a indústria agrícola, gerando créditos específicos para o aumento da produção de bens de consumo imediatos, fundamentais para a subsistência da sociedade. Outro item aí, indústria de base. A maioria de bens intermediários tinha a função de fornecer matéria-prima para outras indústrias. No governo JK, essas matérias eram usadas nas indústrias de bem, nas indústrias de capital externo. Perfeito aí? Outro item aí, a construção de Brasília. A fundação de Brasília era o sonho de JK. Estava obstinado por fazer uma cidade projetada que pudesse ser a capital do Brasil. Sua construção se iniciou em 56 e foi concluída em abril de 60. Foram gastos $1 bilhão. Os nordestinos foram a mão de obra principal. A construção gerou dívidas junto ao Fundo Monetário Internacional e sérios problemas econômicos, pois se tornou impagável. Então, um preço muito alto foi pago para a construção de Brasília, né? Deixou consequências muito pesadas, muito fortes. As consequências do plano de metas de JK foram negativas para o Brasil. O aceleramento industrial e os planos de metas para o desenvolvimento de setores da sociedade, como educação e energia, não resolveram os problemas sociais, porque tiveram o objetivo específico de atender à industrialização. Outro problema é que tanto a industrialização quanto a acumulação de renda se concentraram na região sudeste, o que atrapalhava o desenvolvimento do resto do Brasil, principalmente porque o Nordeste e o Norte não tiveram o mesmo investimento que as outras regiões. Ciente disso, o governo JK vai criar a Sudene, né? Salvo engano, que eu tinha confundido com Getúlio, foi criado no governo de JK, com a finalidade de buscar soluções para a inclusão do Nordeste no desenvolvimento nacional. E um dos homens que pensaram a criação da Sudene, a administração da Sudene, que a sede fica no Recife, na cidade universitária. Aqui temos a foto do prédio, da Sudene, que seria uma superintendência que buscava atrair investimentos para a região nordestina. Ok? Vamos fazer algumas atividades aqui, pessoal, que possa colaborar para o nosso conhecimento. Na página 249, eu vou fazer duas questões com vocês. Página 249. Deixa eu anotar aqui uma coisa. Página 249. Vem assim.
Primeira questão. Contextualize um momento político no Brasil quando Juscelino Kubitschek chegou à presidência. Contextualize. Resposta. O suicídio de Vargas, somado à grande inflação e à recessão no Brasil, deixaram um panorama de sucessão presidencial muito conturbado. JK e Jango foram eleitos presidente e vice-presidente por meio de uma aliança entre PSD e PTB. Mesmo vencendo as eleições, PTB, ponto. Mesmo vencendo as eleições, vírgula, JK quase não assumiu o cargo devido a uma ameaça de golpe de Estado, verdadeiro, vírgula, que foi impedido pelo ministro da Guerra, Marechal Lott. Segunda questão. Analise o projeto econômico de JK, conhecido como 50 anos em 5. Qual seria a resposta, pessoal? Lá vai a resposta aí. JK alegava que o Brasil estava vivendo um grande atraso de desenvolvimento tecnológico e estrutural. Ponto e vírgula. Além disso, vírgula, afirmava que, para controlar a inflação e evitar a recessão, teria de acelerar em 50 anos, no mandato presidencial de 5 anos, a industrialização e o desenvolvimento do Brasil. Deu para entender? Só repetindo aí. Resposta. JK alegava que o Brasil estava vivendo um grande atraso de desenvolvimento tecnológico e estrutural. Ponto e vírgula. Além disso, afirmava que, para controlar a inflação e evitar a recessão, teria de acelerar 50 anos no mandato presidencial de 5 anos, a industrialização e o desenvolvimento do Brasil. Correto aí? Tudo certinho? A terceira e a quarta questão, vocês façam e mandem para mim pelo aplicativo. Tranquilo? E a gente percebeu que o gasto com a cidade de Brasília foi um gasto para a construção da cidade de Brasília, do governo de Juscelino, foi um gasto gigantesco, absurdo, trazendo danos terríveis para a economia brasileira. E o plano de 50 anos em 5 de JK, Juscelino Kubitschek, não teve êxito, não alcançou seus objetivos. Surge agora, com o fim do governo de JK, novas eleições, novas perspectivas para o Brasil. E será que essas novas perspectivas serão atendidas? O brasileiro vai ter agora, finalmente, um momento mais próspero do ponto de vista econômico, de tranquilidade? Não. Não vai ter tranquilidade, porque quem vai assumir o cargo não vai chegar ao fim do mandato. Com o fim do governo de JK, de Juscelino, temos eleições. E quem vai vencer as eleições? Se aproveitando do fato da inflação brasileira alcançar números altíssimos. Quem vai se aproveitar? Vai ser o candidato chamado Jânio Quadros. Jânio da Silva Quadros, vereador por São Paulo, deputado estadual, prefeito da capital paulista, que chegará à presidência da República. Chegará da presidência da República com um lema de varre, vassourinha, varre a bandalheira, varre a corrupção, varrendo tudo. Com esse slogan, Jânio Quadros chega à presidência da República. Então, ele vai passar por um dos mandatos, mais curtos da historiografia brasileira. Vai passar somente 7 meses no poder. Por quê, professor? Porque ele vai renunciar ao cargo. Eu vou ler somente esse trecho aqui da página 245. Na próxima aula, nós vamos mergulhar, entender por que Jânio Quadros renunciou ao seu mandato. Vamos lá. Varrendo a corrupção, Jânio Quadros do poder chegou ao poder. 61.
245 ainda, só na parte de baixo. O fim do governo de Juscelino Kubitschek foi marcado por alta inflação, estagnação e um grande crescimento da dívida externa brasileira. Essa situação favoreceu a eleição de Jânio Quadros, com 48,3% dos votos válidos, cujo vice era novamente João Goulart. Parece que o João Goulart tem uma sina, não é, pessoal? De ser vitorioso quando ele vai ser candidato a vice-presidente da República. Para muitos historiadores, Jânio era a maior representação do fenômeno populista, sendo considerado, por vezes, um ator, por fingir desmaios em comícios e comer sanduíches de mortadela, tudo para que a população se identificasse com ele. O lema para sua campanha também era bem popular. Como a vassoura prometia varrer a corrupção. Colocou-se como salvação política do povo brasileiro, sendo eleito com apoio das massas populares do Brasil. E a gente vai estudar nas próximas aulas esse processo, essa evolução populista dos governos brasileiros, como vai se dar essa questão. Depois chegaremos em João Goulart, depois de Jânio Quadros, o golpe, aí paramos com a questão populista no governo de João Goulart, também conhecido como Jango, e vamos adentrar o regime militar de 1964. Então, pessoal, fiquem aí com isso na cabeça, que o governo de de Jânio Quadros, será um governo populista que vai pegar um Brasil com sérias dificuldades econômicas, inflação altíssima, sem um poder de compra para dar conta, o poder de compra do salário do brasileiro, naquele momento não tinha esse poder de compra, e uma série de situações que vão fazer com que a economia brasileira entre em colapso. E ele, numa manobra que ele vai fazer, o Jânio Quadros vai renunciar à presidência da República. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Voltando a falar que na página 249 tem atividades para serem feitas. O livro também indica que você faça uma pesquisa sobre Juscelino Kubitschek, faça essa pesquisa com 15 linhas sobre a biografia e as contribuições de Juscelino Kubitschek para a política brasileira. Com 20 linhas eu estou satisfeito. Viu? Faça aí no caderno e poste para mim pelo aplicativo. Tá bom assim? Então, continue estudando. Qualquer dúvida, pelo aplicativo estarei aqui à disposição para ajudar todos vocês. Tchau, pessoal. Forte abraço e até a próxima.